Olá, hoje nós vamos continuar conversando sobre a questão do sofrimento na vida de Jó. O nosso tema de hoje é a questão do sofrimento e o valor da amizade. Está baseado em Jó, capítulo 3 até o capítulo 14. Nós vivemos num tempo em que o homem pode tudo. Ele alcança muitas coisas e muitas vezes nem acredita que precisa de Deus. Estamos com um vírus novo e que já está surgindo a vacina contra ele. Isso quer dizer que a humanidade caminha rapidamente. E por esse motivo, muitas pessoas, principalmente os grandes estudiosos, acreditam que não precisam de Deus, que eles são suficientes. Em Jó, capítulo 2, finalzinho do capítulo, diz assim, versos 11 e 12. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. 3 amigos. Muitas vezes a gente se acha suficiente, mas diz um ditado antigo que ninguém é uma ilha. Então todos, até Jó, precisa de pessoas em sua volta, digamos, precisa de amigos. Eu digo isso porque eu creio que Jó foi uma pessoa real, uma pessoa que existiu. A Bíblia diz isso e eu creio que a Bíblia é verdade. Lá em Tiago 5,11 diz assim: Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Terna misericórdia e compassivo. Desde do Velho Testamento, onde o livro de Jó está, até lá no finalzinho do Novo Testamento, na carta de Tiago, nós temos menção de Jó como uma pessoa que viveu, que sofreu, que venceu. Então, por isso eu creio que Jó era alguém verdadeiro, uma pessoa real. E Jó recebeu a visita de 3 amigos, na sua aflição. Diz o verso 13 do capítulo 2 ainda, que esses amigos ficaram assim tão condoídos com a dor de Jó, com o estado lamentável dele, que rasgaram suas roupas e se lançaram ao chão para clamar a Deus por socorro. E ainda eles ficaram 7 dias ao lado de Jó, sem pronunciar uma única palavra. A gente nota que os amigos de Jó, eles perceberam que a tristeza era muito grande, que o sofrimento era muito grande. A ideia de que não temos que sofrer, ou que o sofrimento não faz parte da vida, é uma ideia muito errada. E ela contradiz os ensinamentos de Jesus. Lá em João 16,33, Jesus diz que no mundo a gente vai ter aflições, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E Jesus diz também que a paz que ele quer dar não depende das circunstâncias. Ela é além de qualquer situação difícil que a gente passa. O amigo sabe que às vezes só precisamos saber que alguém se importa conosco. Então, se você tem um amigo assim, que está ao seu lado hoje, mesmo diante da pandemia, mas está próximo com mensagens positivas, está próximo com vídeos, chamadas de vídeo, com ligações, saiba que é um amigo que deve ser conservado. Como todo ser humano, os amigos de Jó tentaram descobrir a razão de todo o seu sofrimento.
E aí é que começa a acontecer algumas dificuldades. Muitas vezes é melhor ficarmos calados, estarmos ao lado do outro, só demonstrando nossa compaixão, do que ficar tentando achar motivos, achar explicações para o que é inexplicável. Vamos ler Jó 3:1. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Todo o capítulo 3 é a lamentação de Jó. É uma lamentação humana e totalmente compreensível. Porque mesmo quando nós cremos em Deus, mesmo quando a gente tem Deus ao nosso lado, na hora de um grande sofrimento, nós temos momentos de fraqueza. E isso é humano. E Jó também teve, questionou por que ele nasceu para sofrer tudo isso. Porque vocês lembram que na lição passada, nós vimos que Jó era uma pessoa íntegra. Ele seguia Deus, ele temia Deus. Todos nós temos um propósito para estarmos vivos. E Jó estava, assim, esquecendo-se de que esse propósito é Deus que escreve. Ninguém existe à toa. A concepção e o nascimento são bênçãos de Deus. E são as bênçãos que Deus reserva só a Ele. É o milagre da vida, é a bênção da criação. E isso ninguém, por mais estudioso, por mais capaz, por mais cientista que seja, não vai conseguir mudar. Muitas vezes a dor, a tristeza, sofrimento fazem-nos dizer coisas que a gente não gostaria de ter dito. Mas isso também é compreensível. Deus reconhece Jó e viu porque ele estava com tanta dor. Em todo o seu lamento do capítulo 3, a gente percebe que devemos estar atentos para saber que mesmo no sofrimento, o Senhor está ao nosso lado e que Ele não nos abandona e não menospreza a nossa dor. Será que a gente consegue, às vezes, ficar calado ao lado de alguém que está sofrendo ou também fica tentando descobrir os motivos como os amigos de Jó? Parece que sempre a gente tem que dizer algo, né? O ato de calar-se pode nos levar a refletir melhor e buscar ouvir a voz de Deus. E aí sim ter uma palavra abençoadora. Vamos ler Jó 4, 3-6. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Elifaz começa fazendo uma análise que é muito comum entre nós. Dizer que pessoas que ensinam têm obrigação de serem fortes. Pessoas que pregam ou que falam de Deus têm obrigação de serem fortes. Elifaz começa assim. Ele lembra a Jó o quanto ele já tinha aconselhado outras pessoas. E a gente também às vezes faz isso, né? E aí quando chega a sua vez, você fica aí todo enfadado, todo deprimido, todo agoniado, todo triste. O fato é que nós, seres humanos, a gente não entende como Deus entende. Na verdade, as pessoas, os amigos de Jó, nem sabiam o motivo dele estar sofrendo tudo aquilo, como nós sabemos por termos lido o começo do livro. Quem ensina também pode ter momentos de fraqueza e também pode precisar de ajuda. Então é hora de nós analisarmos que não é porque a pessoa está falando ou ensinando que ela não vai ter os seus momentos, que ela também precisa de ajuda. Precisa de uma oração, de uma palavra, ou de uma ligação, de uma conversa. Continuando a conversa, capítulo 5, 17 e 18 diz assim: Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso,
porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Elifas disse algo muito verdadeiro. Às vezes a gente quer saber os porquês de tudo. E Elifas ainda lembra Jó que o sofrimento pode ser uma disciplina de Deus, pode ser uma correção, porque Deus é poderoso para curar qualquer ferida que aconteceu na vida, que aconteceu com os dias. E Jó não se contenta com essas falas de Elifas, ele quer explicações. Ele não entende o que está acontecendo. Veja capítulo 6, verso 24. Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Jó começa a questionar onde foi que ele errou. Por que ele questiona isso? Porque ele era uma pessoa que andava ao lado de Deus, que andava com Deus. Às vezes a gente fica tentando achar motivos em nós também para alguma coisa acontecer. E simplesmente são os propósitos de Deus se cumprindo. Não é porque você fez isso ou deixou de fazer aquilo. Porque Deus não é mais misericordioso com um do que com o outro. E todos nós somos pecadores igualmente. Então Jó começa a pedir para Deus, ou no caso para Elifas, que foi o primeiro amigo a questionar, né, a conversar com ele. Então me explica porque eu não estou entendendo, né? Eu sempre ofertei a Deus, eu sempre servi, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E capítulo 7, os versos 17 e 18 diz assim: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Já começa a dizer assim: estou farto da minha vida, eu estou cansado disso, mas eu reconheço que Deus é muito maior, que a gente não tem nem direito de ficar cobrando de Deus isso ou aquilo outro, que na verdade qualquer coisa que a gente faz para Deus, pelo nome de Deus, ainda é pouco diante de tudo que Ele nos dá. Então ele começa a perguntar para ele mesmo, né, em seu coração: será que é provação? Né? O que será que está acontecendo comigo? Aí vem o segundo amigo de Jó, Bildade. E aí ele já vem duramente, com severas advertências. Ele diz a Jó que deve ser consequência de pecados. Uma palavra nada carinhosa no meio de uma dor. Capítulo 8, versos 5 e 6. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Vemos que o que ele fala não é mentira, são palavras corretas. Mas a forma de falar produziu mais dor no coração do amigo. Tem um livro que eu li quando assim, era jovenzinha ainda, muito tempo atrás, quando eu tive minha primeira filha, que chama Com Firmeza e Ternura. É um livro que fala um pouquinho sobre criação de filhos, mas o que sempre me chamou a atenção nesse livro é o que leva ao seu título, que nós devemos ser sempre verdadeiros, mas devemos sempre avaliar se a hora é certa e a forma está adequada de dizermos as verdades. Então, é um livrinho pequenininho, mas que mostra muito isso, que devemos ser verdadeiros, mas com complacência, com compaixão, com amor. Capítulo 9 é Jó respondendo a Bildade. Verso 2. Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Ele reconhece que as palavras de Bildade são verdadeiras, mas também ele alerta: não tem ninguém que é justo diante de Deus. Só Deus é justo. Não há um justo sequer. Então ele começa a questionar com Jó, com o amigo dele, que ninguém é perfeito. Ele, Jó, não é, mas Bildade também não é. E por que ele está lá em pele, sangrando, sem filhos, sem bens, e o outro não?
Isso mostra que a gente tem que só descansar nas mãos de Deus. Nenhum sofrimento tem um motivo assim de que Deus cansou da sua infidelidade, que Deus cansou da sua incredulidade, mas sim um motivo de propósito dele, de nome dele ser exaltado, do nome dele ser engrandecido. O capítulo 10, o verso 2, também diz isso: direi a Deus, não me condenes, fazer-me saber por que contendes comigo. Jó continua protestando de não conseguir entender o motivo, porque a gente quer sempre entender o motivo. E ele fala: Deus, tem misericórdia de mim, mas eu preciso perguntar o que está acontecendo, por que isso está acontecendo? Né? E a gente tem essa questão também de perguntar para Deus: mas por que, Senhor? Mas por que, Senhor? E pode ter certeza que na hora certa Ele vai dar a resposta. Capítulo 11, a gente vem para o terceiro amigo. Versos 13 a 15. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Zofar, né? Também é verdadeiro, mas também é maldoso, é ofensivo e é condenatório. Ele não fala nenhuma mentira, mas ele está fora de contexto. Ele não sabe nem o que aconteceu, ele não sabe qual que é a razão de Deus, quais as razões de Deus de dar aquele sofrimento para Jó. Na verdade, todos nós teríamos que ter mais sofrimento do que o que a gente tem. Porque a atitude nossa diante de Deus não tem sido uma atitude de reconhecimento da soberania dele, da majestade dele. Então não seria só Jó, mas seria os três amigos também, e seríamos todos nós em grande sofrimento se fôssemos receber só o que merecemos. Do capítulo 12 até o capítulo 14 é uma defesa de Jó. A gente vai ler só alguns textos para ver como que ele se defende diante das palavras dos seus amigos. Capítulo 12, versos 12 e 13. Está a sabedoria com os idosos na longevidade e entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Não é pela idade, não é pelo muito estudar, não é pelo muito falar que alcançamos o entendimento, a sabedoria. Mas com Deus está tanto a sabedoria quanto a força. Quando você começa a perceber isso em sua vida, você começa a ver que Deus não tem explicação. Deus não é para se explicar, mas é para se crer. Quando cremos em Deus, Ele começa a mostrar a sua atuação. Mas diz Isaías lá no seu livro, o profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Então a gente não consegue entender. Então não tente explicar Deus, só tente crer. Capítulo 13, versos 2 e 3, diz assim: como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Jó começa a dizer aos seus amigos: eu não sou diferente de vocês. Eu também amo a Deus, eu também sou pecador, mas vocês também são. Então eu sei que meu Deus age com justiça e age também com misericórdia. Se Deus agisse só com justiça, não sobraria ninguém. Mas Ele é misericordioso, muito mais do que nós somos. Não há um justo sequer, mas Deus derrama a sua misericórdia todos os dias sobre nós. E aí o capítulo 14, o verso 22, que diz assim: ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. No fim das contas, cada um sabe da sua dor. Deus está conosco, Deus está ao nosso lado,
E só Deus pode julgar, porque só Ele tem conhecimento e amor suficientes para isso. Quando quiser ser amigo de alguém, mostre compaixão e aguarde ao lado dele o desenrolar da história. Em tempo de pandemia, seja criativo, envie palavras positivas, faça uma videochamada, esteja assim junto com os que ama, junto com aqueles que você percebe que necessitam de você. E aí sim você vai poder ser um amigo mais chegado do que um irmão, porque é aquele amigo que ajuda, que está próximo no momento de dor. Que Deus nos abençoe e que na próxima aula continuaremos vendo um pouquinho mais sobre Jó.